Iniciaremos o primeiro vídeo-aula da resolução de exercício da disciplina Ciências. Professora Anunciada Gavinho. Livro ético, quarto ano, caderno 2. Página 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 15. Capítulo 1. Primeira questão. Pesquise no dicionário o significado das palavras abaixo e em seguida faça o que se pede. Então temos herbívoro, frugívoro, insetívoro, onívoro, carnívoro. Primeiro, herbívoro. Animais que se alimentam de vegetais. Frugívoro, o que se alimenta de frutos. Insetívoro, o que se alimenta de insetos. Carnívoros, o que se alimenta de carne. Questão A. Responda. O que estas palavras têm em comum? Todas elas indicam o tipo de alimentação dos animais. Questão B. Escreva nos quadros as palavras representadas a cada uma das imagens. Insetívoro, herbívoro, carnívoro, frugívoro, onívoro. Interpretando os fungos e suas formas delirantes. Os fungos são seres que brotam espontaneamente na natureza. Uns são deliciosos, iguarias, outros são venenosos, fatais. Os fungos têm o corpo compostos de muita água, aproximadamente 90%. Fora isso, possuem filamentos que contêm quitina, um componente da pele dos homens e dos insetos. Por isso, os cogumelos são considerados um caso à parte na natureza, nem vegetais, nem animais. Além de belos, eles são úteis. Possuem enzimas que decompõem resíduos animais, vegetais e, sobretudo, industriais. Eles se alimentam das substâncias que degradam, devolvendo-as ao solo como elementos mais simples. Assim, promovem a reciclagem e a regeneração do ambiente. E isso vale. Após a leitura do texto, responda. Questão A. O que os fungos têm em comum com os animais? Resposta. Os fungos possuem quitina, que é um componente estrutural da pele dos insetos e dos seres humanos. Questão B. Qual é a importância dos fungos para a natureza? Os fungos são importantes para a decomposição e reciclagem da matéria. Questão C. Qual é a utilidade dos fungos para os seres humanos? Podem servir de alimento
e serem usados na produção de alimentos, bebidas e medicamentos como antibióticos. Primeira questão. Observe as imagens e faça o que se pede. Questão A. Use o código e relacione cada um dos organismos ao seu papel na cadeia alimentar. Então, vejamos. P de produtor, C de consumidor, D de decompositor. Então, nós temos aí a capivara C, temos a algas P, pinguim C, borboleta C, cogumelo D, vegetação P. Questão B. Entre os consumidores, quais são os animais carnívoros e quais são herbívoros? Carnívoros, pinguins. Herbívoros, capivaras e borboletas. Questão C. Escolha um dos organismos e das imagens acima e monte uma cadeia alimentar da qual ela faça parte. Resposta. Resposta pessoal. Uma sugestão. Grama, capivara, onça pintada, alga, peixe, pinguim, flor, borboleta, sapo, gavião. Na segunda questão, em qualquer cadeia alimentar, qual é a importância dos produtores e dos decompositores? Responda. Os produtores são a base da cadeia alimentar, produzem o próprio alimento a partir da energia da luz solar. Os decompositores são os responsáveis pela reciclagem dos nutrientes, ou seja, decompõem a matéria orgânica. Observe a ilustração na abertura deste capítulo. E monte pelo menos 3 exemplos de cadeia alimentar com os organismos alimentar. Resposta. Circunstância, sugestão. Então, flor, produtor. Borboleta, consumidor primário. Macaco, consumidor secundário. Onça pintada, consumidor terciário. Planta, produtor. Caititu, consumidor primário. Onça pintada, consumidor secundário. Planta, produtor. Borboleta, consumidor primário. Macaco, consumidor secundário. Serpente, consumidor terciário. Planta, produtor. Arara, consumidor primário. Gavião, consumidor secundário. Observe na página 11 a imagem ilustrada, o fluxo de energia nas cadeias alimentares.
O que acontece com a energia transferida entre os seres vivos de uma cadeia alimentar? E responda. Ela aumenta, diminui ou permanece constante? Resposta. A energia diminui. Trata-se de um fluxo unidirecional. Observe os animais ilustrados na página 13 e faça o que se pede. Com os organismos representados, monte uma cadeia alimentar e que estão presentes a um animal herbívoro e um carnívoro. Milho, galinha, serpente, grama, coelho, herbívoro, gavião, carnívoro, ou milho, gafanhoto, herbívoros, galinha, serpente, carnívoro. Questão B. Como os organismos representados, monte uma cadeia alimentar em que esteja presente um consumidor terciário. Milho, gafanhoto, galinha, serpente, consumidor terciário. Ou grama, coelho, serpente, gavião, consumidor terciário. Questão C. Qual o grupo de organismo que faz parte de toda essa cadeia alimentar não está representado? Resposta. Os decompositores não estão representados. Segunda questão, complete as frases com as palavras do quadro e justifique suas respostas. Perdida, unidirecional, reaproveitada, cíclico. Então, a resposta é reaproveitada, perdida, unidirecional, cíclico. Terceira questão. Utilize os seres vivos representados no anexo 1 e faça o que se pede. Questão A. Construa uma cadeia alimentar num ambiente marinho que tenha consumidor secundário. Resposta. Alga, peixe, tubarão. Questão B. Construa uma cadeia alimentar terrestre que tenha consumidor terciário. Resposta. Árvore, besouro, camaleão, serpente. Vamos relembrar. Observe as cadeias alimentares apresentadas e responda o que se pede. Questão A. Quantas e quais são os produtores estão apresentados nessas cadeias? Apenas um produtor, a grama. B. Qual é o papel do Sol na teia representada? Resposta.
fonte de energia para a produção de alimento pelas plantas. C. Quais animais são consumidores? Gafanhoto, cutia, capivara, sapo, serpente, cervo e onça-pintada. D. Circule de azul os animais herbívoros e de verde os carnívoros. Herbívoros: gafanhoto, cutia, capivara e cervo. Carnívoros: sapo, serpente e onça-pintada. E qual cadeia alimentar representada tem um consumidor terciário? Quem é ele? Capim, gafanhoto, sapo, serpente. Consumidor terciário. Então, aqui concluímos, minhas crianças, o primeiro conteúdo com a resolução do exercício de ciências. Espero que vocês tenham uma boa aula. Procure corrigir seus livros direitinho e até a próxima aula.